Um pai disse ao filho: Filho, hoje estaremos pontualmente à mesa para o jantar. Já lhe pedi muitas outras vezes que chegasse a tempo. Hoje eu preciso que você obedeça. Na hora marcada, o filho não aparece. Chegou quase 30 minutos após. Ele olha o rosto do pai que está frustrado. Percebe mais uma vez que o decepcionou. Todos começam a se servir, porém o pai faz questão de fazer o prato para ele. Havia muitas coisas boas no jantar e ele estava realmente com fome. O pai coloca somente um pouco de arroz e feijão e lhe dá como castigo. Logo em seguida, faz um prato repleto de tudo que havia na mesa. Ele faz para si mesmo e senta-se para saborear a comida. Porém, para a surpresa do filho, depois que seu pai lhe olha profundamente, então o pai tira o prato vazio com pouca comida e coloca no lugar o prato cheio que fizera para si. Então começa a comer somente aquele pouquinho de comida. Mais tarde, aquele garoto, agora com seus próprios filhos, disse: Nunca tinha entendido o amor de Deus até que meu pai me deu aquela lição. Deus faz coisas extraordinárias pela humanidade, você não acha? Convido você a ficar atento mais uma vez no tema de hoje. O tema de hoje é Enquanto Ainda Pecadores, e quem apresentará de novo será o nosso amigo pastor Rafael Duarte. O texto de hoje diz que, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, versos 6 a 8. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Essa declaração tem um poder tremendo. Deus nos amou quando não tínhamos nenhuma afeição por Ele. Ele nos procurou quando desejávamos distância. Mesmo sendo indiferentes a Ele e a sua vontade, nos conquistou com grandes ações de amor. Ele tomou a iniciativa do resgate e assumiu todo o custo que Ele cobrou. Quando Adão pecou, se escondeu de Deus entre os arbustos. Mas Deus veio até ele e lhe disse: Adão, onde estás? Desde esse dia em diante, essa é a função do Senhor. Ele hoje busca por seus filhos. Ele diz também: Filho, onde está você? Porque não deixa eu fazer parte da tua vida. Eu quero que você seja feliz. O único meio consiste em eu estar do seu lado todos os dias. A Bíblia diz: Eis que estou à porta e bato. Então, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Está lá em Apocalipse 3, verso 20. Então, Paulo continua lá em Romanos 5, verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você se lembra quando o povo estava prestes a sair do Egito? Antes da 10ª praga, a morte dos primogênitos, o Senhor pediu que eles passassem o sangue de um cordeiro nos umbrais de suas portas. A finalidade dessa ação era protegê-los da ira do anjo vingador. Ou seja, houve uma ordem divina de matar todos os primogênitos, o filho mais velho de cada casa. Para que Israel pudesse ser poupado desta mortandade, eles deveriam marcar com sangue as suas casas. E assim foi. O anjo passou por eles e não os feriu. Não porque eram melhores ou menos pecadores do que os egípcios, mas porque foram protegidos pelo sangue do cordeiro. Paulo diz que, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue de Cristo deve ser passado, não nos umbrais de nossa porta, mas em nosso coração. Ou seja, precisamos aceitar o seu sacrifício em nosso lugar. Amigo, só há uma coisa neste vasto universo capaz de livrar você da ira de Deus contra o pecado: o sangue precioso de Jesus. Veja Apocalipse 22, verso 14, que diz: Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Percebe? Alguns se perguntam:
Como um Deus de amor pode se irar? Amigo, por mais que Deus seja bom, Ele tem um tremendo descontentamento contra o pecado. Como não se irar contra Ele? O pecado destrói tudo aquilo que Ele mais ama, que é a sua criação. Olha a miséria que o pecado trouxe ao mundo. Quanta tristeza, quanta dor, lágrimas, morte. Somos expostos diariamente pelas notícias a todas essas coisas. Como não se indignar contra o pecado? Por mais que alguém seja bom, se indignaria contra alguém que fez o mal a um dos seus filhos, entende? Você e eu somos filhos de Deus. E, portanto, tudo que nos atinge, atinge também o nosso Pai Celestial. Cada golpe que Satanás dá nos seres humanos, cada sofrimento atinge com mais força ainda o nosso Criador. Então Paulo continua dizendo em Romanos 5,10: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se o amor de Deus foi nos oferecido quando ainda éramos inimigos, o que recebemos depois que aceitamos a Jesus e vivemos de acordo com a sua vontade, ou seja, reconciliados com Deus, Paulo diz que seremos salvos pela sua vida. Que coisa maravilhosa! Veja, a morte de Cristo é fundamental, mas também o é a sua ressurreição. Se Jesus tivesse permanecido na sepultura, pereceria também a nossa esperança, mas Jesus não está na sepultura, Ele está vivo. Servimos um Deus vivo, esse mesmo Jesus que está vivo e está muito interessado em você. Ele deseja que você alcance a felicidade, Ele deseja que você tenha um feliz dia em sua presença. Que tal agradecê-lo por tudo que fez por você? Que Ele lhe abençoe muito nesta hora.